Olá, de volta com mais um programa Entre Amigos. Abordamos temas que são, acima de tudo, interessantes para que você dirima dúvidas, para que você aprenda algo do que você não sabe ainda, aquela dúvida que você tensionou em tirar com o seu médico, mas não o fez, talvez por uma questão de timidez, de acanhamento. Mas aqui, através do nosso programa, nosso quadro Vida Longa, você também vai receber algumas sugestões de como você deve proceder com relação ao seu médico em uma consulta. Até porque eu disse no programa anterior que a consulta médica, ela não é um monólogo. Você tem que conversar com ele, você tem que questionar, você tem que interagir com o seu médico. E ele não vai achar ruim não, naturalmente. Doutor Cláudio, que satisfação mais uma vez, viu? É sempre renovada essa atenção que você sempre devotou ao nosso programa, consequentemente aos nossos telespectadores. Mas o tema que vamos abordar hoje, ele já causou polêmicas mais variadas vezes, várias e várias vezes, que é a questão do óleo de coco, que é um ácido graxo, né? É uma gordura polissaturada, o que é? Ela seria o quê? Ela é monolaurina, caprílico, né? São os componentes, os né? componentes do óleo de coco, que é extraído da parte branca, que é chamada de copra. Não é isso mesmo? Eu gostaria que o senhor abordasse aí essa questão e tirasse algumas dúvidas, que até eu tenho alguma dúvida com relação ao óleo de coco. Ele é termogênico. Você ouviu essas informações aonde? Como é que eu... Não, eu estou tentando tirar essas dúvidas com você, porque a gente acompanha muito, né, as redes sociais e vê esse tipo de informação com vários médicos que citam. Inclusive, uma das vezes eu tive a oportunidade de assistir a um vídeo de um médico gaúcho. Se eu lembrar o nome dele, eu vou citar aqui. Dr. Fernando Lemos, que ele é médico coloproctologista. É assim a forma como ele se apresenta. Olá, eu sou um médico coloproctologista. Mas aí ele começa a falar sobre o óleo de coco e diz que o óleo de coco é nocivo, que ele engorda muito e que o que tem sido propalado na internet pertinente aos benefícios do óleo de coco não são dessa forma exagerada. O que é que você me diz sobre isso? E tem alguém que defenda o óleo de coco? Ah, tem, muita gente. Eu só vi um médico criticar o óleo de coco e depois percebi que no canal de vídeo dele do YouTube, ele retirou. Eu acho que, não sei se ele sofreu algum tipo de pressão, mas o vídeo não está mais lá. Enquanto que diversos outros médicos, inclusive o Dr. Lai Ribeiro, né, que é como se fosse o guru de vários médicos ortomoleculares que defendem esse tipo de tratamento alternativo. O que é que você me diz sobre óleo de coco? Pronto, vamos lá. Você falou aí a questão do óleo de coco. Eu já vi a questão, você falou aí do Lai Ribeiro, uma questão uma vez, eu já fiz, foi até um motivo uma vez. O Lai Ribeiro estuda muito, a gente sabe ler muito, mas às vezes é necessário, nem todo mundo tem todo o conhecimento. Por mais que se leia, tem conhecimentos que você consegue adquirir em locais que o outro não leu, e de deduções, por uma bondade divina, um dom, o ser humano deduz algumas verdades também, baseado em sua prática, né? E a gente tem que respeitar a verdade. Então vamos lá. A questão do óleo de coco, né? Você falou dois médicos, que um não defendeu, um foi totalmente contra e o outro, Lai Ribeiro, defendeu. E diversos outros Então vamos defendem. dizer alguma coisa. Eu fiz um vídeo uma vez, porque me falaram a questão da fritura com óleo de coco. E salvo engano, foi até o Lai Ribeiro, não sei, tenho certeza, que o paciente chegou questionando, e aí eu não estou questionando o valor nutricional. O óleo de coco, ele tem valor nutritivo, certo? O óleo de coco, pelo que eu já vi rapidamente, ele tem uma resistência e não satura com calor. O que ele tem de saturado está saturado, e há questionamentos sobre isso, inclusive de várias entidades de sociedades médicas, da questão do risco. O que é que a gente tem que ter cuidado? A gente não pode botar coroa de rei em determinados alimentos. Cada um na natureza tem sua função e tudo um alimento funcional, né? E tudo na vida pode ter efeitos colaterais. Até a forma como você faz. Então, se o óleo de coco ele tem valor nutricional, bom. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. A questão da fritura, eu já falei isso em outros lugares, você pode fazer, a fritura tem que ter cuidado. É muito comum, eu vou pegar esse gancho seu, porque no consultório aparece. Eu não sei se o Lai Ribeiro tem praticado a medicina no consultório e visto isso, né? Mas na prática clínica, as pessoas estão ouvindo muita coisa e na mídia, sai gente repetindo e repete não de forma adequada e não faz as observações. Quando você prescreve um medicamento que tem a bula, você tem efeito colateral, o excesso pode fazer isso. Então, a forma de utilizar.
Então, a fritura, se você frita um alimento, seja um peixe, um frango, uma carne, um ovo, faz frito, isso já é de conhecimento da gerontologia médica. Deixa eu lhe dizer até uma coisa aqui. Existe o médico geriatra, existe a gerontologia médica, eu sou geriatra, sou gerontólogo, estudo gerontologia do ponto de vista biológico, e existe conhecimento de mais de 40 anos sobre a questão do envelhecimento, que a medicina ortomolecular veio aparecer depois, não é aprovada inclusive pelos gerontólogos, porque já existe o médico que estuda o envelhecimento humano oficialmente no mundo, da Sociedade Internacional de Geriatria e Gerontologia, que já é reconhecida com provas, com congressos grandes, com discussões científicas grandes, em que você assiste os gerontólogos debatendo sobre envelhecimento humano, e que é diferente de uma pessoa chegar sozinha e fazer um vídeo no YouTube ou dar uma entrevista só para um leigo e não ir para um congresso debater. Então é interessante que esses médicos de YouTube eles também apareçam dentro das classes médicas de especialidades e debatam e mostrem eles debatendo e vencendo a discussão de médico para médico. Porque o que acontece? A informação isolada, que não dá chance de rebater, agora é a oportunidade. A fritura, gente, pode ser feita com azeite de oliva do Vaticano, né? Não tem a oliveira que você achar. Nenhum óleo é natural. Para começar, todo óleo sofre um processo de prensagem, ele é produzido por um artifício. Então, todo óleo concentrado... A frio, né? É a frio, mas é artificial. Sim. Aí você tem os ultraprocessados que vão receber aditivos, vão receber isso e aquilo. Então, se você fizer mesmo natural, a orgânica, ele é artificial. Você usou o artifício da prensa para concentrar óleo. O óleo concentrado, ele pode trazer prejuízo gastrointestinal. Ele pode irritar a mucosa gástrica, intestinal, trazer prejuízo nesse sentido. Então, o excesso de óleo, seja qual for, ele pode trazer um prejuízo gastrointestinal. Se o óleo de coco, você colocou, aguenta o calor, bom para o óleo de coco. Mas se você faz uma comida frita, seja com qualquer óleo, né? Se for feito com azeite de oliva, você vai saturar, vai ter um prejuízo de saturação, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Mas aí se você usa óleo de coco, qualquer óleo que seja, por mais nutritivo que ele seja, tem os valores nutricionais. O óleo de coco, o pessoal me pergunta, o paciente, digo, use uma colherinha uma vez no dia, cru, longe de você quiser, do ponto de vista que não estraga o estômago, vai ter um valor nutricional. Mas se você vai fritar, isso já é de conhecimento já da gerontologia, que os ortomoleculares talvez não conheçam, não saibam, e não fiquem só fazendo suplementação, e a prática clínica às vezes é pequena, e a medicina ortomolecular no Brasil ainda não é reconhecida por isso, porque antes de fazer uma medicina anti-envelhecimento, você tem que entender sobre o corpo humano, as doenças do envelhecimento, saber tratar, identificar, diagnosticar, que exames pedir, porque a gente pega muitas vezes erro porque o pessoal está fazendo só anti-envelhecimento e não está sabendo diagnosticar doenças relacionadas ao envelhecimento que pode diminuir seu tempo de vida, que poderiam ter sido tratadas precocemente, que poderiam ser sanadas e dar uma melhor qualidade de vida à pessoa. Então o médico tem que ter um conhecimento geral. Então, antes de tudo isso. Então, a geriatria, a gerontologia faz isso. Ela estuda o todo. É muito mais do que somente a questão... o holístico só do preventivo. A gente tem o holístico da prevenção e o holístico do identificar e diagnosticar com eficácia também os riscos de doença e como interferir. Então, a fritura já é sabido pela questão do envelhecimento humano, estudo de envelhecimento humano, pela classe médica responsável por isso que é a geriatria e a gerontologia, não é antimolecular, anti-age, anti-envelhecimento, tudo é invenção de quem não conseguiu se tornar geriatra e gerontólogo, porque é difícil se tornar. A avaliação é difícil, a especialidade é difícil e poucos conseguem. Aí ficam fazendo cursinhos alternativos não reconhecidos e com gravatas bonitas falando sem saber o todo. Então, há muitos anos, há mais de 40 anos, se sabe que a fritura ela produz radicais livres. Isso é uma verdade. Então, seja com óleo de coco. Você pegou o óleo de coco, fritou, você vai destruir o calor do coco, do óleo. O óleo pode resistir ao calor. O óleo de coco aguenta o calor e não modifica a sua molécula. Bom para o óleo de coco. Mas esse óleo de coco esse excesso de calor... De qualquer maneira, ele vai pegar uma temperatura. Vai penetrar no alimento, vai ter uma reação oxidativa que vai produzir radicais livres que depois do cigarro, as frituras, os alimentos fritos são as maiores fontes de radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento humano. E eu não vejo o médico ortomolecular fazendo isso, falando essas coisas, né? Tem que falar isso para a população. Então, o que é que acontece? Não adianta usar uma pílulazinha de antioxidante para anular uma panela de radicais livres. Você não vai conseguir. Então, o que você tem? Não adianta estar usando suplemento antioxidante e comendo fritura de óleo de coco, gente. Vai acelerar o envelhecimento, vai trazer doenças. Você vai perder o valor nutricional do alimento, vai perder os aminoácidos essenciais do ovo. Vai alterar por completo. Os aminoácidos essenciais tão valiosos do ovo. Você vai perder fritando o ovo, você vai ter radicais livres que vai acelerar seu processo de envelhecimento e você vai irritar e tirar a defesa gástrica sua, a mucosa gástrica sua. Você gosta de ovo, doutor Cláudio? Cozido. Cozido e o ovo frito. Sabe como é que eu frito o ovo, que eu gosto muito? Eu pego uma cebola e espremo o sumo
da cebola, retiro o sumo da cebola com aquele espremedor de limão. E depois fatio aquela cebola e misturo ali. Então o que é que acontece? Tem fritura aí? Não. Aí o que sumo acontece? da cebola. Então o que é que está faltando, talvez, um médico que faz muita atuação, lá em Ribeiro você citou, seria de utilidade pública, ele está dizendo, falando que ele tem uma audiência bem maior do que a nossa, seria interessante ele falar os malefícios da fritura. O prejuízo que uma fritura traz ao organismo humano. Aí ele estaria falando de acordo com o que a gerontologia e a geriatria prega há mais de 40 anos e traria um bom benefício à nossa população. Então, a campanha nesse sentido, a gente tem que pedir à pessoa que tem um... Não, mas é bom a gente trazer esse tipo de dúvida. Então, o que é que acontece? Pra... Não só falar de benefício de nutriente de um óleo de coco, porque você estimula e está a população usando de forma exagerada e errada. Então, faltou acrescentar. Tá faltando acrescentar. Gente, o óleo de coco é saudável, sim. Tem nutrientes, sim. Melhora a imunidade e tal, melhora sim. Mas a forma de usar deve ser cautelosa, né? Você tem que usar de forma cautelosa. Inclusive, eu tenho pacientes usando exagerado com ganho de peso. O pessoal não engorda sim. Toda a gordura tem mais caloria do que açúcar. Realmente. E se você pega o óleo, repare só, gente. Se você pega uma gordura, qualquer óleo, consome ele. Se o organismo absorve, ele tem 9 calorias por gramas, muito mais do que um açúcar. Ah, não engorda o óleo de coco. Então, se esse óleo não engorda, é porque ele não foi absorvido. Ele teria que sair diretamente pelo intestino. Todo óleo não absorvido, ele vai causar colite, diarreia, desconforto gástrico, intestinal. Então, esse óleo, se ele não absorvido, ele não vai servir como nutriente. E se ele é absorvido, ele tem caloria sim. Ele vai provocar. Vai aumentar peso. A maior parte dos pacientes na prática tem que ter prática clínica. Na prática clínica, o excesso de pacientes usando óleo de coco tem engordado. Então tem que usar pouca quantidade. Se você quer suplementar, pegar colher de sopa, pelo menos. Né? Pode usar. E evitar a fritura. A fritura. E a ressalva Principalmente grande. a fritura. Cuidado, a fritura aumenta risco de várias doenças degenerativas. Produz radicais livres em uma quantidade imensa, que vai ter uma reação oxidativa grande, vai acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de doença em seu corpo e de sua família. Evite a fritura, seja com qualquer óleo que for. Esse é o conselho que a gente, do ponto de vista gerontológico, geriátrico, traz para você, que existe há mais de 40 anos, fundamentado, que ninguém derrubou até hoje. E é importante que você divulgue para a população. Para o bem de saúde da saúde pública. Eu não faço... Evitar a fritura. Depois do cigarro, gente... O que mais acelera o processo de envelhecimento, a maior fonte de radicais livres em relação ao hábito humano é o consumo de fritura, com qualquer óleo. Viu? Doutor, a cada explanação ela se torna convincente, pelo menos para mim, tenho absoluta certeza para os nossos telespectadores, mas eu, como não utilizo nenhum tipo de fritura, como disse para você, eu pego um espremedor de limão, espremo a cebola e aquele sumo da cebola, jogo o ovo ali dentro, pronto. Não tem fritura nenhuma. E vou satisfazer a minha vontade, porque eu gosto do ovo cozido e frito ao mesmo tempo. Um abraço e até a próxima semana.